Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. A América Latina passa por grandes mudanças. A maioria dos países trocou anos de ditadura por governos populares eleitos democraticamente. A distribuição da renda melhorou e os níveis educacionais cresceram. Como a TV brasileira acompanha essas transformações? Nós estamos sendo bem informados sobre a América Latina? São algumas das perguntas que faremos aos nossos convidados do Ver TV de hoje. Igor Fuser, jornalista e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Joana Rozovic Viatti, jornalista responsável pela comunicação institucional da TAL, a televisão da América Latina. E Sérgio Gabriel, jornalista, repórter especial da TV Bandeirantes. Ele foi correspondente da emissora na Argentina. Aos três, muito obrigado pela presença, por terem aceito o nosso convite para discutirmos o nosso continente aqui hoje. Mas antes de começarmos a conversa, vamos ver mais algumas informações sobre este assunto do Ver TV de hoje. Vamos ver. São mais de 600 milhões de habitantes espalhados entre o norte do México e o sul da Argentina e do Chile. Reúnem-se em 20 países, a maioria falando espanhol. Nos últimos anos, os laços políticos entre eles se estreitaram. Os organismos multilaterais, como o Mercosul, cresceram de tamanho com a entrada de novos participantes e se multiplicaram com a criação da Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, e da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Se entre os governos a aproximação aumentou entre as populações, o distanciamento ainda é grande. As referências econômicas e culturais continuam sendo as antigas metrópoles e os novos centros econômicos localizados na Europa e nos Estados Unidos. Iniciativas pioneiras de integração através da informação, como a do canal de TV Telesur, ainda são isoladas. No Brasil, a emissora só pode ser vista através de algumas TVs comunitárias regionais. Las protestas se realizaron contra el alto costo de las tarifas terrestres, por lo que el gobierno nacional anunció la reforma del sistema de transporte. São poucos os correspondentes das TVs brasileiras sediados em capitais latino-americanas, geralmente fixados em Buenos Aires. E o volume de notícias que produzem é muito inferior ao que vem de Londres ou de Nova York. Uma alternativa a essa precariedade de informações está nos documentários produzidos em diferentes países do continente e distribuídos através de iniciativas como a da TAL, a Televisão da América Latina, Curta Doc e Doc TV. Países como nós, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Chile, Argentina e até o Brasil, eu acho que necessitamos de coprodução. Não só pelo rico culturalmente das misturas de costumes, de ideologias, sei lá. É porque necessita a nível mesmo econômico, tá bom? E a nível de poder acrescentar, tá, a indústria. Cada vez mais está havendo uma interlocução, um intercâmbio de documentaristas latino-americanos e do Caribe. A mistura de conhecimentos, a mistura de técnicos profissionais, eu acho que dá isso. Dá para o público a possibilidade de ter no cinema produtos melhores, de melhor qualidade, audiovisual. Ô Igor, você que, além de professor agora da Universidade Federal do ABC, pesquisador na área do jornalismo internacional, trabalhou também como jornalista durante muito tempo em grandes órgãos de imprensa do Brasil, como a Folha de São Paulo. Como é que você vê a visão brasileira da América Latina através da mídia, particularmente da televisão? Nós continuamos de costas para a América Latina, como se costumou dizer? A América Latina continua sendo uma grande desconhecida para os brasileiros, a um tal ponto que nós não nos consideramos latino-americanos. O brasileiro médio, sobretudo a elite brasileira,
tem até uma certa vergonha de ser chamado de latino-americano. Nós queremos ser europeus, queremos ser americanos, mas nós não somos, nós somos América Latina. Né? Na realidade, o que ocorre é que é uma situação cuja origem é a formação colonial do nosso país. Nós deixamos de ser uma colônia no sentido econômico, embora continuamos sendo dependentes em vários aspectos, mas do ponto de vista cultural, o Brasil ainda é uma colônia. E como toda colônia, o olhar está voltado para a metrópole. Nós estamos voltados para a Europa e para os Estados Unidos, né, e ignoramos solenemente os países vizinhos. Nós só nos preocupamos com os países vizinhos quando eles são encarados como uma fonte de problema para o Brasil. Né? Quer dizer, isso é algo que vai muito além da mídia, que está muito entranhado na sociedade brasileira. Vou te dar um exemplo na universidade, né? A instituição à qual eu sou ligado. Né? Agora, poucos anos atrás, na USP, havia uma oferta de bolsas de estudo para estudantes que quisessem fazer uma parte da sua formação na Argentina e outros países da América Latina, com tudo pago, manutenção, viagem, bolsa, etc, etc, etc. E menos de 20% dessas bolsas foram preenchidas, porque não havia interesse dos alunos da USP em estudar nos países da América Latina. Agora, quando é para fazer intercâmbio nos Estados Unidos e na Europa, as famílias fazem sacrifício, arrumam dinheiro do Isso faz parte de uma cultura, né? De uma cultura meio enraizada, né? Totalmente. Né, o fascínio, por exemplo, que o brasileiro tem pela Disney, quer dizer, tudo que é americano. Tem uma coisa que acontece no Brasil que eu não consigo entender e que não se repete nos outros países da América Latina. Quer dizer, tem a cultura pop internacional, isso está presente em todos os lugares. Né? Agora, você vai para qualquer país da América Latina, você pega um táxi, você está ouvindo rádio, você está num lugar público, eles estão tocando música em espanhol. É verdade. Né? Música ou deles ou dos países vizinhos. Raramente você vê música em inglês. Tem também, mas é pouco, porque eles querem entender a letra. Né? São as mesmas músicas, o mesmo ritmo, só que é em espanhol. E no Brasil a gente ouve música em inglês sem entender absolutamente nada e acha isso normal. Então, natural que a gente realmente não dê importância para a América Latina. Ô Sérgio, você com a tua experiência de prática, né, de mais de um ano na Argentina, há algumas tentativas, né? Nós mostramos aqui alguns colegas nossos cobrindo. Eu não posso dizer que estão cobrindo a América Latina. Estão cobrindo a Argentina. Buenos Aires, né? Buenos Aires. E é muito difícil esse trabalho? Não, ele é muito difícil. Eu tenho uma visão um pouquinho mais otimista em relação a isso. Quer dizer, se a gente pensar nos últimos 10 anos, a quantidade de correspondentes que a gente tem, por exemplo, na Argentina, que é o país mais próximo, né? Ela aumentou muito, né? E no caso da televisão, por exemplo, ela aumentou também porque ficou mais barato você manter um correspondente. Tecnicamente, você precisa de menos equipamento. Hoje você não tem mais aquela estrutura tradicional dos grandes escritórios de correspondentes. Existem algumas empresas que ainda têm, né, grandes agências de notícia. Mas, na maior parte das vezes, o correspondente hoje é um correspondente, um cinegrafista, um repórter de jornal, tal, numa estrutura muito mais enxuta. E o envio dessa matéria, dessas reportagens, ele também ficou muito mais barato quando você substituiu enviar o material por satélite, você enviando pela internet. Então, hoje eu acho, por exemplo, que você tem em Buenos Aires, você deve ter 4 ou 5 correspondentes de emissoras de televisão. Você tem também os jornais, todos os jornais têm. O que eu acho assim, quer dizer, é muito difícil você entender a América Latina só a partir de Buenos Aires. Pois é, isso que eu ia perguntar. Às vezes eu acho que o telespectador fica meio surpreso, né? Você falando de Buenos Aires sobre Caracas, por exemplo, né? Era mais fácil estar em Manaus. Era mais perto estar em Manaus. O ideal é você... O que acontecia, por exemplo, durante o período em que eu estava em Buenos Aires, é que em alguns grandes acontecimentos você se desloca até o local onde... esse acontecimento, onde isso está acontecendo. Né? Vou dar um exemplo claro. A queda do presidente Fernando Lugo no Paraguai. Todos os correspondentes que estavam em Buenos Aires foram para Assunção para tentar descrever o que estava acontecendo. Eleições na Venezuela, a mesma coisa. É muito diferente você morar em Caracas. A Folha de São Paulo teve essa experiência de pessoas morando em Caracas. É a única experiência que eu me lembro. Não sei se o Globo teve gente morando em Caracas.
É muito diferente você morar num país e viver o cotidiano do país do que você chegar para fazer uma cobertura de algo que vai acontecer e passar uma semana no país. O que eu acho é que durante muito tempo a gente copiou esquemas de correspondência de outros países, né? Então, por exemplo, existe uma obsessão brasileira por ter correspondente no Oriente Médio. Eu acho ótimo. Se você puder ter 20 correspondentes no mundo, você pode ter um correspondente no Oriente Médio, claro, na China, no Japão e tal. Agora, eu acho que se você tiver que escolher entre ter um correspondente no Oriente Médio e um na Argentina, a Argentina é muito mais importante para a gente. Lógico. Agora, para os Estados Unidos, por exemplo, o Oriente Médio é importantíssimo. Então, eu acho que você replica um pouco esse modelo, né? Uhum. De cobertura. Eu acho que essa questão de quantas matérias ou quantas reportagens você consegue produzir estando na Argentina, ou estando em Paris, ou estando em Nova York, acho que depende um pouco também da criatividade de quem está lá, né? Você tem que buscar os assuntos, você tem que buscar história. Eu acho que você consegue vender histórias interessantes daquele lugar onde você está. Muitas vezes você conseguir convencer um sujeito aqui no Brasil a utilizar ou a passar uma história que está acontecendo em Buenos Aires, ela tem muito mais familiaridade do que algo que está acontecendo nos Estados Unidos ou em Paris. Né? Muito bem. Joana, entra na conversa aqui contando o que é a TAU. Quer dizer, na verdade, é uma tentativa, né? É uma tentativa de enfrentar esse distanciamento entre os povos latino-americanos, não é isso? Isso, a TAU busca exatamente, porque isso que eles falaram, né? Todos esses exemplos são olhares estrangeiros sobre a América Latina, né? A gente tem pouca informação sobre a América Latina e mesmo a informação que a gente tem, às vezes, é um olhar que não é próprio do boliviano, né? Do uruguaio. Então, a TAU busca mostrar a América Latina pelo ponto de vista do latino-americano, do boliviano, do venezuelano. Uhum. Então, a gente, por exemplo, nossa primeira produção original chama-se Os Latino-Americanos e a gente fez uma convocatória para que diretores locais enviassem projetos sobre como que eles queriam contar a história daquele lugar, né? Uhum. E aí a gente fez 12 documentários, os bolivianos, os venezuelanos, o que é que a gente busca ali? Uhum. A gente está mostrando a América Latina a partir do olhar que não é um olhar estrangeiro, portanto não é um olhar enviesado, e ao mesmo tempo a gente também está mostrando o modo de se produzir na América Latina, né? Então, como que os latino-americanos querem contar suas histórias, né? Uhum. Então, esse trabalho está dentro de um contexto. A TAU, na verdade, é uma rede. TAU é a sigla TAU é Televisão América Latina. Televisão América Latina. Isso. A gente é uma rede de televisões públicas e culturais da América Latina que busca exatamente incentivar e divulgar a produção audiovisual da América Latina. Uhum. E a gente faz isso através dessas parcerias. Nós temos hoje mais de 200 associados ao redor da América Latina. Basicamente, TVs públicas. TVs públicas e culturais. Por exemplo, aqui no Brasil, a TV Brasil exibe nossa programação, está inclusive reprisando agora uma faixa de programação. Tal Como Somos, né? Tal Como Somos. Cerca de 300 programas latino-americanos, documentários, séries, produzidos por produtores independentes da América Latina. A TV Câmara exibe, a TV Escola exibe, o canal Futura, que não é um canal público, mas é um canal educativo. Enfim, nós temos essa rede de associados que exibe a gente tem um acervo de 8.000 programas. Uhum. Que falam e os brasileiros vão para a América Latina? Vão para a América Latina, legendados, assim como os latino-americanos, os outros latino-americanos chegam ao Brasil com legendas em português, a gente também... E qual é o retorno disso? Quer dizer, há É um intercâmbio cultural, né? Todo mundo ganha. Sim, mas vocês têm um retorno do público, um retorno de público? Esses programas despertam interesse? Sim, super. A gente recebe muito e-mail de professor dizendo que utiliza não só para o ensino de línguas, porque afinal de contas estão ali os diversos sotaques, né? Uhum. É interessante para o ensino de línguas, mas professores de escolas que pedem, às vezes, para exibir o material em sala de aula e tal, então Tem uma coisa muito interessante, eu estava até conversando com ela, você descobre outras maneiras de fazer televisão. Isso. Porque na Argentina, por exemplo, que é onde eu convivi, por exemplo, existem canais que têm modelos de televisão diferentes dos que a gente conhece aqui no Brasil. O tempo é diferente, o acabamento é diferente. Uma estética bem apurada. Né? A linguagem é diferente e tal, e com uma qualidade
muito interessante. Você tem um intercâmbio também de modelos, né? Isso, não só exato. É a forma de contar, né? Porque hoje a gente... palpite aqui. Não, por favor, fique à vontade. É que hoje a gente importa muito, absorve muito uma maneira de contar. Mesmo quando a gente assiste programas sobre a América Latina, por exemplo, na BBC, no Discovery, é uma forma de contar que é enlatada num padrão que não veio daqui, né? Que a gente importou dos Estados Unidos, ou às vezes da Europa. E os programas da TAU, não, a gente busca exatamente botar botar nos canais da América Latina, distribuir a diversidade do contar também. Eu não queria perder a oportunidade, porque tem muita gente que está assistindo nosso programa, professores, estudantes. Eu não queria perder a oportunidade para pedir para você contar como é que eles podem entrar em contato com a TAU para ter acesso a esse tipo de material, que eu acho um material interessantíssimo para o debate sobre a América Latina no Brasil. Sim, primeiro qualquer pessoa pode assistir na internet. O nosso site é tal.tv. Lá estão 1000 programas. Tal.tv. Tal.tv, tal.tv. Lá estão disponíveis cerca de 1000 programas legendados em português e em espanhol. Tudo está em português e em espanhol. E a gente atende também pelo e-mail tal@tal.tv, quem tiver alguma dúvida. Lá estão também nossos contatos. A gente tem um Facebook, que é facebook.com/TV América Latina 2. Então, nosso canal de contato com o público é esse. E os nossos produtores também de audiovisual também podem oferecer para tal, né, programas brasileiros para a América Latina. Claro. Muito bem, dadas essas informações, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a televisão e a América Latina. Voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a televisão brasileira e como ela trata a América Latina. E nós ouvimos a escritora e editora do site La Latina, Camila Moraes. Ela tem uma preocupação com o mapeamento das narrativas contemporâneas da América Latina. Faz um trabalho nesse sentido e faz as suas observações sobre o espaço que existe ou não existe na TV brasileira para a cultura latino-americana. Vamos ouvir a opinião da Camila e a gente em seguida continua aqui com a nossa conversa. A TV não dá espaço para muita coisa que deveria dar mesmo dentro do Brasil, porque eles têm uma necessidade comercial e muitas vezes os programas são nivelados por baixo, né? Uma maneira de colocar. A TV aberta, ela exacerba os clichês, né? Já fica afirmando coisas que são muito limitadas e muitas vezes não são reais. E a TV fechada, pouco a pouco, vai tratando de temas culturais, mas também com certo distanciamento. Eu acho que o que precisa é uma informação qualificada. Não é uma informação no sentido de somos latino-americanos, precisamos nos unir. Eu acho que antes disso daí, que é também relevante, tem um fato que é inegável. Tem muito conteúdo de qualidade na cultura latino-americana, em cada país que compõe a região. Então, a partir do momento que os programas começarem a olhar para esse conteúdo, para essa qualidade de uma produção artística, cultural, a relevância é total, o interesse vai ser total, né? Eu acho que basta a gente tratar a América Latina como a gente trata a Europa, por exemplo. Porque eu acho que entre a América Latina e a Europa existe uma coisa parecida, que é a imagem de que tem um conteúdo mais autoral, né? Por exemplo, se a gente comparar com os Estados Unidos. Eu queria chamar a atenção para dois pontos que ela toca aí. Começar com o Igor, a questão da informação qualificada. Nós mostramos aqui no VT de abertura alguns organismos importantes multilaterais que reúnem os países latino-americanos, Unasur, Mercosul, CELAC. Dá para entender, vendo a televisão, a importância desses mecanismos de organização dos países latino-americanos? Lalo, o que preocupa na cobertura da televisão e da mídia brasileira em geral sobre a América Latina não é nem tanto a falta de atenção, o pouco conhecimento, mas a interpretação, a narrativa deformada sobre a realidade.
Quer dizer, a gente acompanhando o que acontece realmente na América Latina e viajando, não é, e tomando contato com essa realidade, a gente percebe que a América Latina nunca esteve tão bem como hoje, como na última década. Está havendo uma grande transformação, uma melhoria das condições de vida na Argentina, na Venezuela, na Bolívia, no Equador, em vários países da região, o processo todo de integração, quer dizer, muita coisa importante acontecendo. No entanto, a televisão brasileira só mostra o que há de negativo, né, ou até transforma o positivo em negativo. Quer dizer, então, a gente olha, por exemplo, a Venezuela. Quer dizer, a Venezuela passou por uma grande transformação nos últimos 13, 14 anos. Né? No entanto, só mostra a notícia ruim, né? Frequentemente exagerada. Você não consegue entender, por exemplo, por que o Hugo Chávez ele foi reeleito várias vezes presidente da Venezuela. Ele ganhou todas as eleições de que ele participou com grande diferença. Né? No entanto, a televisão mostrava ele como um louco, como um ditador. Parece que a Venezuela é um mar de horrores. E você vai lá e as pessoas estão contentes, as pessoas estão vivendo melhor do que antes, as pessoas estão tranquilas, né? Satisfeitas com o processo de transformação no seu país. Né? Então, não é nem que, o problema não é apenas a falta de informação sobre a América Latina, é que aquela informação que é veiculada, na maioria dos casos, é deformada. Então, a imagem que se tem da América Latina não é só incompleta, mas é também torta. É uma imagem errada, que não tem nada a ver com a realidade. Você concorda, Sérgio? Eu acho que isso pode acontecer eventualmente em algumas reportagens e tal. Agora, o que acontece é que esses países são países muito complexos. Então, por exemplo, no caso da Venezuela, eu estive algumas vezes na Venezuela, não sou especialista em Venezuela. Mas é evidente que o Hugo Chávez era um político muito popular, porque desenvolveu uma série de programas sociais. Você tinha na Venezuela, você tinha uma oligarquia na Venezuela antes do chavismo, né? Que era uma das piores oligarquias da América Latina, quer dizer, um país muito rico, que tinha muito petróleo e que o poder era dividido entre algumas famílias, entre alguns grupos políticos. O poder e o dinheiro. O poder e o dinheiro. O dinheiro do petróleo. Agora, isso não dá para a gente esquecer todas, ou deixar de falar de todos os problemas que ainda existem na Venezuela. Quer dizer, Caracas, por exemplo, é uma cidade perigosa, é uma cidade violenta, como é São Paulo, como é Rio de Janeiro. Você tem problemas, que hoje, por exemplo, a Venezuela enfrenta problemas de desabastecimento. Você tem o problema, a discussão até que ponto a tua liberdade de expressão ela está garantida ou não. Quer dizer, então, eu acho que todas essas questões, muitas vezes elas são discutidas em reportagens. Quer dizer, eu, durante o período em que fiquei na Argentina, por exemplo, a Argentina é um excelente exemplo para isso, porque também é um lugar onde as pessoas têm posições muito apaixonadas contra e a favor do governo da presidente Cristina Kirchner. E você tem situações de antigos aliados que viram inimigos mortais. A situação não é clara, não dá para você dizer que isso é bom ou isso é mal. Você tem todas essas nuances entre o que é positivo e o que é negativo. E eu acho que para você tentar entender o que está acontecendo na América Latina e nesses países, você tem que apresentar essas situações, você tem que apresentar as duas posições. Enfim, é o que eu procurei fazer. Acho que algumas pessoas também fazem isso. Não acho que toda a informação que vem seja uma informação torta da América Latina. Acho que em alguns aspectos você pode ter realmente situações, reportagens que são mal feitas e tal. Mas eu não acho, eu sinceramente acho que hoje você tem uma quantidade de informação, que é uma quantidade de informação que te permite, inclusive, avaliar o que está acontecendo de verdade. São situações mas muito complexas, não são situações difíceis da gente entender daqui e mesmo você morando lá, são situações muito, muito complexas. A Argentina é um mistério. Eu vou voltar a isso, eu queria só perguntar para a Joana, porque a Camila falou das narrativas, mais referentes à dramaturgia, talvez aos documentários, sobre a questão, sobre uma... Ela deu até a sugestão de nós vermos a América Latina como vemos a Europa, né? Os trabalhos autorais. Né? Como você vê isso?
Então, tem uma produção de grande qualidade, né? Recentemente, em julho, a TAL fez 10 anos e a gente promoveu um prêmio para premiar o que tinha de mais bacana na televisão pública e cultural. E chegou para a gente materiais incríveis, assim, com qualidade de cinema, com uma linguagem inovadora muito grande, assim. Um exemplo que eu lembro é uma série chamada Migrópolis, que é do Senhal Colômbia, que eles falam da questão da migração através de crianças. Então, eles entrevistaram crianças que migraram e, na verdade, é um programa infantil, é uma animação com voz das crianças de verdade. Então, é um formato interessante, que é interessante para a criança, mas é interessante para o adulto também. Fala de uma questão que é social, mas é super divertido o programa. Então, é uma forma nova de contar. E é uma forma que é da Colômbia contar, né? Não é uma forma que veio dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma produção... vídeo cinema, né? O cinema da Argentina, por exemplo. Que eu adoro, hein? Pois é. Cinema então, argentino eu acho que quando a gente dá espaço, a gente consegue ver esse material que é super importante, assim. Não só pelo conteúdo, pelo que é dito, mas de como é dito, né? Como que se está fazendo o audiovisual na Argentina, na América Latina hoje, né? Essa questão que a gente falou no começo do Mercosul e tal... a gente tem caminhado nesse processo de integração e é uma integração que é muito política e econômica, né? Mas até para haver essa integração que é política e econômica é preciso que haja também uma integração cultural, que a gente conheça o outro, né? Até para fazer melhor essa outra parte, né? E a TAL vem buscando isso e a gente acha que na TV pública é o ambiente para que isso aconteça, porque já que a televisão comercial não faz, a gente acha que é o papel da pública fazer, né? Olha, outra solução, a TAL, além da TAL, há uma outra tentativa de enfrentar o problema que já vem ocorrendo há algum tempo, completou agora 8 anos, que é a Telesur, um canal público latino-americano que é formado pela iniciativa, é um canal multiestatal, formado pela iniciativa dos governos da Venezuela, da Argentina, do Uruguai e de Cuba. Nós ouvimos o jornalista Beto Almeida, que é diretor da sucursal brasileira da Telesur em Brasília. Vamos ouvir, ele conta inclusive algumas novidades que a Telesur está preparando para ampliar a sua presença no mundo da informação. Vamos ouvir o Beto. A novidade é que a partir de agora a Telesur passará a transmitir também, além do espanhol, idioma espanhol, também nos idiomas inglês, francês e português. Evidentemente, é uma decisão político-editorial que reforça essa intenção, né, essa finalidade, essa meta da Telesur, que é uma televisão para integrar os povos, para provar que é possível cooperar nas áreas econômicas, comercial, mas também nas áreas informativo e cultural, inclusive saudando aquela enorme dívida informativo-cultural que se avolumou contra os povos, né? Nos encharcaram de Batman, de Mickey Mouse, e nós somos muito mais Tupac Amaru, mais Saci Pererê, nós somos muito mais as lendas e as culturas que temos por aqui. Falta essa cultura brasileira, não é? A que ele se refere. Né? O Saci, ele falou no final, Saci Pererê e tal. É uma loucura você ver, por exemplo, comemorar Halloween, né? Pois é. E aí não é um problema só brasileiro, é um problema latino-americano, né, Igor? O problema, Lalo, não é América Latina. O problema é que o próprio Brasil não aparece na televisão, sobretudo na TV comercial, na mídia em geral. Quer dizer, a mídia não dá atenção à América Latina, mas o que nós sabemos sobre o Brasil? O que a gente sabe sobre os estados do Nordeste, sobre o Centro-Oeste, as regiões do interior do país? O que a gente sabe sobre a periferia das grandes cidades? A periferia das grandes cidades, quer dizer, ela só é assunto no que há de negativo e naquilo que é visto pela elite como uma ameaça a essa elite. Quer dizer, a realidade mesmo, os problemas do cotidiano, quer dizer, das pessoas mais pobres não tem espaço na televisão brasileira. Né? Muito secundariamente. Então, o problema vai muito além da questão de América Latina. Quer dizer, a questão é a gente perguntar a quem serve a televisão comercial brasileira, quais são os interesses que são veiculados por ela, qual é a visão de mundo, a ideologia que é passada por essa televisão. Então, a América Latina, o descaso ou o mau caso sobre a América Latina é reflexo de uma postura muito mais geral. Mas essa iniciativa da Telesur é uma tentativa de romper isso, me parece.
É muito positivo. Agora, o problema é o seguinte, quer dizer, enquanto essas iniciativas, mesmo os programas da TAL, etc., quer dizer, ficarem restritos à televisão pública, no atual contexto que a gente tem da comunicação no Brasil, né, em que ela é dominada por poucas famílias, por grandes empresas que controlam a audiência, quer dizer, essas iniciativas elas sempre vão ser marginais. Quer dizer, teria que haver políticas públicas muito mais amplas de democratização da mídia, né, inclusive que facilitassem o acesso do público brasileiro a outros conteúdos. Os filmes da América Latina não aparecem na televisão brasileira, ninguém vê, nem os europeus, que a moça, né, a Camila falou na televisão, mas nem os filmes europeus passam na televisão brasileira, só os filmes dos Estados Unidos. Né? Então, quer dizer, teria que haver políticas públicas direcionadas para diversificar essa veiculação e dar à população brasileira acesso a outras fontes de conteúdo, né? Sobretudo da América Latina. Ô Sérgio, você esteve na Argentina, não apenas, claro, como repórter, mas também como espectador. Como é que você viu a presença da TV argentina? Faz esse papel? Retrata a América Latina? Há uma televisão pública muito forte na Argentina, que é o canal 7, não é? Eu acho que a situação é um pouco parecida com aqui do Brasil, né? Você tem os canais privados, né? Que tem uma programação um pouco parecida com o que você tem no Brasil. Mas o tem uma grande abrangência, não tem? O canal 7 é um canal que tem uma abrangência grande, inclusive na Argentina inteira, se eu não estou enganado. E você tem os canais... Na Argentina, eu acho que a grande maioria da população tem TV a cabo, né? É verdade. É uma característica. É diferente do Brasil. Então, na TV a cabo, você tem uma série de opções de canais de televisão que não são os canais comerciais, né? Por exemplo, você tem o canal Encuentro, que a gente estava conversando, que é um canal do Ministério da Educação, que é um canal que se dedica a trabalhar esses conteúdos. E dentro dessa... Hoje existe uma luta política muito grande na Argentina, né, que contamina de alguma maneira os meios de comunicação, né? Então você tem o jornal a favor da Cristina, o jornal contra a Cristina, a emissora de televisão a favor da Cristina, a emissora de televisão contra a Cristina. Mas pelo menos lá você tem os dois lados, né? Você tem os dois lados, e são lados muito firmes, entendeu? E que, na verdade, estão muito solidificados nisso, né? É muito complicado, inclusive, você acompanhar as notícias na Argentina. Quando você tem uma notícia, você tem sempre que checar e rechecar, né? Para saber exatamente de onde está vindo a notícia, né? Mas, por exemplo, o canal Encuentro é um canal que está ligado ao Ministério da Educação e é um canal que ele está muito pouco contaminado por essa situação. Então, ele tem... realmente uma iniciativa muito interessante. É um canal cultural que está, mas se não me engano, posso estar enganado, é aberto também, né? Eu não sei se ele é aberto. Eu assistia na TV por essa... Quer dizer, mas de qualquer forma... Eu acho que ele é aberto, mas eu não sei se você precisa ter algum tipo de aparelho para porque é um canal, porque às vezes nós temos aqui no Brasil alguns canais assim, mas eles estão muito restritos, né, aos poucos que têm acesso ainda à televisão por assinatura. E você lembrou bem, na Argentina a maioria da população tem TV por assinatura e mesmo não sendo aberto ao acesso a esses canais. É verdade. Nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre a televisão e a América Latina. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre o papel da televisão brasileira e a América Latina. Nós fomos ouvir aqui em São Paulo o presidente da Associação Bolívia Cultural, o jornalista Antônio Andrade. Ele fala para a gente a opinião, ele traz para nós a opinião sobre a cobertura do assassinato do menino boliviano Brian, no bairro de São Mateus, aqui em São Paulo. Ele viveu esse problema e, ao viver esse problema, ele teve uma relação com a imprensa, com o jornalismo e com a TV
bastante próxima. Vamos ouvir a opinião dele e depois a gente comenta um caso dramático. Talvez os telespectadores não se lembrem, mas foi um menino, foi assassinado praticamente nos braços da mãe dele por assaltantes aqui no bairro de São Mateus, em São Paulo. Vamos ouvi-lo. Tiver excelentes jornalistas aqui no Brasil, usando essa profissão tão honrosa, desde o nosso ponto de vista, com um sensacionalismo extremamente triste, muito lamentável, porque foi assumido a dor dessas famílias como um produto para vender outro produto, que é a TV. Era uma comoção total do boliviano sobre um problema, sobre duas crianças. Existiram poucos meios de comunicação que souberam ir ao foco de verdade ao problema, que é um problema do Brasil, da sociedade, não é um problema do boliviano ou do torcedor. É um problema muito maior que vem em cima da base da sociedade brasileira. E quando falamos sociedade brasileira, falamos a sociedade do imigrante, porque o imigrante está aqui, ele faz parte dessa sociedade. Isso aconteceu com um boliviano, com uma criança, mas poderia ter acontecido e acontece com 1000 crianças e famílias brasileiras. Eu fiz a cobertura dessa tragédia do menino Brian e quando nós, do Bolívia Cultural, tínhamos entrada e saída da delegacia. E uma menina de uma emissora, que eu não vou comentar qual muito jovem, ela me perguntou, e aí, a mãe está lá dentro? Eu falei, tá. Ela ainda está com a roupa cheia de sangue 2 dias depois do acontecido? Eu falei, não. Óbvio que não, as pessoas tomam banho, trocam de roupa, tal. Eu falei, não, ainda, não, ela não está. Ela será deportada, segundo a pergunta da menina. Eu falei, por que deportada, se ela é a vítima? Tipo, matam tua criança e você vai ser deportado? Como assim? Aí eu vi que existia um despreparo desses jovens profissionais. Porém, você também tem o outro lado, uns profissionais de alto nível, com alta qualidade, onde tentaram ver esse problema, tirando proveito disso pelo bem da sociedade. E aconteceu isso sim na comoção total, quando os próprios criminosos acharam repudiante o que tinha acontecido. Então, saber dosar isso é muito importante. A comunidade boliviana ficou muito triste com o que aconteceu. Não deveria ter se levado como um produto e sim como uma matéria de notícia. Acho que são duas coisas diferentes. Produto que vende e notícia que informa. Bom, é uma situação trágica. Eu não sei se vocês acompanharam esse caso, né? Mas eu acho que isso é apenas talvez a ponta que aparece da questão dos imigrantes. O Brasil hoje tem este problema também, né, da vida dos imigrantes latino-americanos aqui. Como vocês veem a visão que a sociedade brasileira tem deles, ou pode ter deles, a partir dos meios de comunicação? Você imagina, Igor? Olha, eu me lembro, mais ou menos nessa mesma época, a partir de outros motivos, uma emissora brasileira mostrou uma professora da Faculdade de Direito da USP, a TV Cultura, dizendo que a Bolívia é um país completamente irrelevante e que os bolivianos não trazem contribuição nenhuma para a sociedade brasileira. Não foi jornalista, hein? Não estamos falando mal de jornalista. Viu, Sérgio? É professora da USP. De Direito na faculdade mais prestigiada do país. Né? Então, eu acho que a mídia brasileira ela perdeu uma boa chance nesse episódio de abordar de uma forma informativa essa realidade de milhares e milhares de imigrantes bolivianos que estão aqui no Brasil, contribuindo para o nosso país e não recebendo do nosso país, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, a recompensa que seria justa. Pessoas que vivem em condições precárias, com salários muito baixos, em alguns casos muito comuns, de trabalho análogo à escravidão. Né? Então, seria uma boa maneira de mostrar essa realidade. E eu acho também que esse caso, ele poderia servir de lição para a gente ser menos arrogante na nossa postura em relação aos outros países da América Latina. Né? O boliviano que falou agora, ele está muito certo. Não é um problema da Bolívia, é um problema do Brasil, o assassinato dessa criança. Eu me pergunto o seguinte, e se fosse o contrário? Se fosse uma criança brasileira assassinada na Bolívia, do mesmo jeito que aconteceu aqui,
o mundo vinha abaixo. Imagina as grandes redes de televisão, seriam horas e horas e horas de blá, blá, blá na televisão, mostrando os outros países como sendo o inferno, como sendo o fim da picada, o lixo, o horror, etc. Né? Mas como foi no Brasil, né, a vítima foi uma boliviana, quer dizer, isso é banalizado. E alguém chegar ao ponto de perguntar se a mãe foi deportada, tá bom, é uma profissional despreparada, tá cheio de gente despreparada, mas existe um contexto que permite que isso aconteça. É verdade, não é de graça que ela fala. Exatamente. Mas ali nesse caso, por exemplo, eu acho que é um despreparo total da jornalista que fez aquela pergunta, né? E talvez ela fizesse a pergunta se a pessoa, com boliviano, com brasileiro, talvez não perguntasse se ia ser deportada, né? Mas ia procurar lá a roupa suja de sangue, né? Quer dizer, eu acho que aí é um exemplo de despreparo. Eu acho que a gente tem que mostrar exatamente como essas comunidades vivem no Brasil, né? Aí eu fiz algum tempo, acho que antes de ir para a Argentina até, a gente fez uma série de reportagens no Jornal da Band, mostrando quem são esses novos imigrantes que estão no Brasil, né? Você não tem só bolivianos, você tem coreanos, que é uma comunidade muito grande. Paraguaios, você tem também muita gente que veio da Sérvia por causa da guerra e tal. E é uma realidade que normalmente a gente... Eles são meio invisíveis, né? É que eles não são... Algumas vezes as pessoas tentam ser invisíveis, né? Porque elas têm medo da situação, né? Quer dizer... E tem vários aspectos aí que você tem que mostrar, né? Você não tem que mostrar só o aspecto da exploração, ou só o aspecto criminal da coisa, né? Você tem, por exemplo, uma feira boliviana que acontece toda semana ali perto do centro, né? Que é um negócio gigantesco. Tem um carnaval boliviano. Existem coisas, existem bolivianos absolutamente integrados na sociedade brasileira. Então, eu acho que não dá para você criar esses estereótipos, né? Eu acho que você tem que mostrar essas pessoas, esses imigrantes, da maneira como eles são, com seus problemas, com a questão da exploração, muito nas confecções, né, que isso acontece, mas também existem histórias de sucesso, histórias de pessoas que se deram bem, histórias de pessoas que estão tendo uma dificuldade aqui. Eu ia falar exatamente isso, que a ideia que passa para a gente quando a gente vê a televisão é de que os bolivianos só aparece para a gente a tragédia, né? A exploração nas oficinas de costura, casos como o do menino que foi assassinado, mas na verdade os bolivianos estão inseridos no contexto aqui em São Paulo, cada vez na mais, vida né? social, cultural, né? Tipo, na gastronomia, enfim, eles vivem a vida de São Paulo, outros aspectos, e a gente só tem contato com os aspectos que são negativos, né? E isso ajuda a reforçar um estereótipo, né, do latino-americano, um estereótipo negativo, né? O latino-americano, a pobreza, o subdesenvolvimento, às vezes a superstição, o supersticioso, né? Enfim, o que não deu certo, né? Por isso emigrou, enfim, os aspectos que são negativos, quando na verdade tem uma gama de coisas, como ele falou, do ponto de vista cultural, é uma comunidade muito rica. Outra coisa que está mudando, eu queria colocar um outro tema aqui, bastante polêmico, mas importante, é a legislação sobre os meios em vários países da América Latina. Recentemente, a Suprema Corte Argentina acabou considerando constitucional 4 artigos da Lei de Meios, que está em vigor desde 2009, está em vigor há 4 anos, mas existiam 4 artigos que estavam sendo contestados pelo grupo Clarim, e eles estavam suspensos. Recentemente, a Corte Suprema reconheceu como constitucionais e a Lei de Meios está em vigor, que procura aumentar a participação de outros setores da sociedade nos meios de comunicação. O diretor da Telesur, o Beto Almeida, fez um comentário a respeito dessas modificações que estão acontecendo não só na Argentina, mas no Uruguai, no Equador, na Bolívia, na Venezuela, em relação aos meios de comunicação. Vamos ouvir mais uma vez o Beto e eu queria ouvir a opinião de vocês. Muito importante essa nova lei da Argentina, que foi recentemente reconhecida como verdadeira e plena pelo Tribunal Superior Argentino. Porque, primeiro, ela desconcentra o poder midiático que estava concentrado em apenas alguns grupos, especialmente o Grupo Clarim. Agora, há um limite máximo. Com isso, haverá muito mais pluralidade e mais diversidade. Segundo, das 50 universidades públicas espalhadas pela Argentina, todas agora passaram a ter um canal aberto de TV digital.
Isso que está acontecendo na Argentina também está acontecendo sem muito estardalhaço, mas também está acontecendo no Uruguai. Por exemplo, há poucos dias o presidente José Mujica assinou um decreto concedendo a possibilidade de canais de rádio e de televisão para grupos cooperativos, grupos que não são apenas grupos empresariais, mas são grupos sociais sem fins lucrativos, que está assegurado também na legislação da Argentina. Aliás, vale lembrar que a legislação da Argentina reserva 33% para empresários, 33% para o Estado e 33% para organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Esse é um princípio que está até consagrado na Constituição brasileira, embora não esteja regulamentado até hoje. Um outro efeito que o Beto não lembrou aí é a criação do primeiro canal em língua mapuche. Né? Os indígenas não podiam, pela lei da ditadura, que estava em vigor até 2009, não podiam se expressar em seus próprios idiomas pela televisão. E graças à lei já está no ar a TV Mapuche na região de Bariloche, de TV, fora, ao que eu consta, 30 emissoras de rádio também transmitindo nos idiomas dos povos originários, o que é um avanço muito grande. Mas, de qualquer forma, a lei causa polêmica e no Brasil ela é bastante contestada pela mídia tradicional. O Jornal Nacional, outro dia, deu vários minutos de crítica a essa decisão da Suprema Corte Argentina. Existe um viés muito forte na maneira como a mídia brasileira trata essas notícias tão importantes sobre democratização da mídia em países da América Latina. Apresentam essas medidas como se fossem atentados à liberdade de expressão, quando na verdade é o contrário que está acontecendo. A democratização da mídia significa espaço para que mais gente possa falar, mais atores, mais emissoras, para que haja uma diversidade maior de vozes dentro do campo da comunicação. Né? Quer dizer, as emissoras comerciais, no caso o Clarim, na Argentina, vai continuar existindo, vai continuar defendendo as suas opiniões, fazendo seus noticiários do jeito que eles quiserem, sem nenhum tipo de interferência do Estado. Quer dizer, a lei na Argentina, assim como a lei em outros países, garante a plena liberdade de expressão, né? Porém, amplia essa liberdade para que mais gente possa falar. Agora, o que acontece? Quer dizer, as grandes empresas que controlam a comunicação no Brasil têm medo do que está acontecendo lá fora, porque sabem que isso pode se repetir aqui no Brasil. Então, quando trata desses assuntos, já trata não informando, mas atacando e muitas vezes deformando mesmo os fatos. Nós estamos chegando ao final do programa, eu queria ouvir o Sérgio sobre isso também, inclusive contando como é que é a polarização na Argentina em relação à lei de meios. E depois eu queria que a Joana contasse, para fechar a participação da TAL, como é que se dá a coprodução da TAL. Sérgio. Essa questão da lei de meios é uma questão complicadíssima, pelo seguinte, porque, na verdade, é verdade que a lei de meios não impede o Clarim de continuar existindo e de... Nem as televisões do Clarim. Nem as televisões do Clarim. Só que a lei de meios, ela afeta diretamente o principal negócio do Clarim, que é a TV a cabo. Porque ele tem 240 emissoras. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou ser bem resumido, quer dizer, o Clarim tem hoje, ele monopoliza o mercado de TV a cabo, porque um dos últimos atos administrativos do ex-presidente Néstor Kirchner foi exatamente mudar a legislação, permitindo que o Grupo Clarim controlasse, monopolizasse uma parte dessas TVs. Você tinha um limite antes de TV a cabo, de operadoras de TV a cabo. São operadoras, não são TVs, são operadoras. Operadoras, E o presidente Néstor Kirchner, como um dos últimos atos administrativos dele, num período em que não havia esse conflito tão grande entre Clarim e governo kirchnerista, permitiu que o Clarim, ou que o Grupo Clarim controlasse esse tipo de operadoras. Com o passar do tempo, há um conflito muito grande entre o governo da presidente Cristina Kirchner com o Grupo Clarim, e isso se transformou quase numa questão de honra. É claro que a lei de meios é muito mais profunda do que simplesmente essa questão Clarim-governo argentino. Só que essa é a questão que ficou na superfície dessa discussão. Então, quando a gente analisa isso, quer dizer, quando você promove a lei de meios nesses 4 artigos,
você basicamente ataca economicamente o Grupo Clarim, né? Quer dizer, o Grupo Clarim vai perder muito poder na Argentina. Agora, hoje, por exemplo, a gente vê as notícias que, por exemplo, o Grupo Clarim já propôs uma divisão entre as próprias empresas. E o Grupo Clarim não é o único grupo midiático grande da Argentina. Você tem outros grupos, que já se adaptaram à lei. Que já se adaptaram à lei. Que já se adaptaram. Um desses grupos, eu posso estar equivocado até, porque a discussão era essa quando eu saí da Argentina, é um grupo chamado Vila Manzano que dividiu metade para o Vila, metade para o Manzano. Entendeu? Então, quer dizer, você tem adaptações à lei. Então, a iniciativa, do seu ponto de vista de fundo, é muito interessante a democratização, mas existe um componente político de disputa entre dois grupos muito poderosos, né? Que é o grupo do governo da presidente Cristina Kirchner com o Grupo Clarim, que na verdade se transformou num partido de oposição ao governo. Né? Isso é uma coisa verdadeira, tem que ser dito. Para concluir, Joana. Então, é porque uma das áreas de atuação da TAL é a coordenação de coproduções entre essas televisões públicas e culturais. Porque a gente sabe que existem muitas assimetrias entre essas TVs. Tem umas que já têm anos de estrada, outras foram criadas mais recentemente. E a capacidade de produção delas também é diferente, né? Então, a TAL faz um trabalho que a gente discute alguns temas que as TVs têm interesse. A partir disso, a gente discute uma abordagem e a gente promove uma coprodução entre essas televisões. Então, talvez eu não tenha capacidade para produzir uma série inteira, então eu produzo 2, 3 capítulos e recebo uma série completa que, além de ter essa característica de ajudar na formação da grade dos canais, tem também essa coisa da questão do olhar local, né? Então, às vezes, a gente discute a literatura de um país com o olhar daquele próprio país, né? Então, é bastante interessante também. Muito bem, está feito aí o aviso para as pessoas interessadas. Joana, muito obrigado. Sérgio Gabriel, muito obrigado. Igor Fuser, eu agradeço também a participação, os comentários que vocês fizeram aqui, tentando a gente tocar, né, nesses problemas que são imensos, como é imensa a nossa América Latina. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou de casa, lembrando que todos podem seguir o Ver TV pelo Twitter, pelo Facebook ou ainda mandar mensagens para o nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!